Bom, pessoal, boa noite. Quinta-feira, 8 horas, e como sempre, por aí, bastante tempo, vamos fazer agora a resolução de provas. Começar aqui essa primeira live com a resolução da prova da Petrobras, obviamente, resolução de português, né? O nosso canal é português completo, então você não espere nada diferente disso. Ela foi do ano de 2022, do ano corrente, que estamos agora. Foi de caráter nacional e conduzida pela Sebrasp. Então, pessoal, vamos nessa. Vamos fazer umas considerações iniciais aqui. Primeiramente, quero agradecer aí pela audiência e espero que o conteúdo no final seja do agrado de vocês aí. Vamos lá. Primeiramente, falar o seguinte. Toda segunda-feira a gente vai postar no nosso Telegram as provas. Então, a prova que vai ser conduzida, que vai ser apresentada na quinta-feira, às 20 horas, ela vai ser primeiramente entregue no Telegram na segunda-feira. Então, já faça, veja ali as dificuldades, onde errou, e não vou mandar gabarito, é só a prova. Ou você faz e já tenta buscar o gabarito por fora, ou você faz e espera a correção aqui e já para se testar. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. E se você não sabe o nosso Telegram, ele vai ter o link aqui, mas também tem muito conteúdo novo lá, que é diferente daqui do YouTube, que a gente joga no nosso Instagram. Beleza. Aí também, olha só, vamos lá, pessoal, deixar aqui qual prova é a próxima. Se vocês quiserem, se não falarem nada, vai pela minha cabeça de novo. Toda quinta-feira, então, como vocês já sabem, a partir de agora, sempre que, por enquanto eu tiver disposição e audiência, a gente vai continuar postando resolução das provas. E aí o mais importante aqui, só isso daqui, o que vai acontecer aqui agora, que é a resolução de uma prova num canal de YouTube, isso não é o suficiente para você chegar na aprovação. Não no concurso desse nível, um concurso top, que é o da Petrobras. Então, busque um material adequado, busque um professor com quem você se identifica e o principal, um método, porque português requer método, requer que você saiba o que está ali por trás. Não é simplesmente vou decorar português, decorar por questão. Você consegue acertar a questão? Sim. Mas muitas vezes, quando ela foge um pouquinho desse padrão, você vai acabar errando. Então, assim, vamos entender. A melhor coisa é entender, buscar uma lógica por trás da coisa. Então vamos lá, pessoal. Mas assim, só para desmistificar, não é nenhum bicho de sete cabeças, isso aqui é fácil. Eu tinha muito problema com português, e aí até que eu resolvi desenvolver um método próprio meu para estudar português. Então, assim, hoje eu tenho muita facilidade com português, mas do tanto que eu tive que olhar para aquilo. Então, esse método meu foi muito importante para isso. Então, vamos direto para a prova. E aí, a primeira dica aqui é, cara, se você olhar, a português aqui é a... Cadê minha caneta? Onde é que está minha caneta aqui? Está aqui. É a primeira prova, é a primeira parte, a primeira questão, o primeiro bloco que você vai ver é português. Repara aqui que ele é o número 1, primeira questão. Então, assim, se esse é o concurso dos teus sonhos, você vai estar como? Você vai estar nervoso, você vai estar com o ritmo acelerado, o coração vai estar agitado. Então, a primeira coisa que você faz, olha a prova, namora. Vou me tirar aqui para você namorar a prova. Olha aqui, é uma prova que tem um texto e mais 8 questões. Depois tem outro textinho bem pequenininho. Depois outro texto pequeno, outro e mais um pequenininho. Então é uma prova grandinha, mas ela não é assustadora. Ela não é uma prova assustadora. Uma prova daquelas da FCC, que você vê que são questões enormes. Você vê que ela cabe em 2 folhas de prova. Então, grande ela não tem muito conteúdo. Pode ser difícil, veremos, mas grande ela não é. Então, beleza, vamos continuar aqui. Aí, outra dica. De cara, eu não vou ler texto. Eu não preciso, eu só vou ler o texto se a banca me pedir. Vamos lá, você vai ficar isso mais claro mais para frente. Não vou ler isso agora. Aí eu vou para a primeira questão.
Dado o fato de o vocábulo mas, em sua primeira ocorrência no segundo período do primeiro parágrafo, aí é a primeira ocorrência no segundo período do primeiro parágrafo, ter sido empregado com o sentido adversativo e de oposição, os sentidos originais do texto seriam mantidos caso ele fosse substituído por porém. Pessoal, aí a primeira coisa, eu falo, mas você, professor, você falou que não precisa que não precisa ler o texto. Por enquanto, não precisa ler o texto, mas você precisa sim voltar no texto. Porque ele faz uma afirmação aqui, que esse mais aqui tem sentido adversativo e de oposição. Então a gente precisa saber se isso é um fato. Vamos lá. Aí ele fala que é o segundo período, aqui o segundo período é esse daqui, a primeira ocorrência no primeiro parágrafo, né? O primeiro parágrafo é esse daqui. Beleza. Então vamos ver aqui. A visão do Sol representa não só o alcance da verdade e, portanto, do conhecimento em sua acepção mais completa, já que o Sol é a causa de tudo, mas também, como diz Sócrates na conclusão dessa passagem, nos últimos limites do mundo inteligível, blá, 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 blá. Repara só, pessoal, aqui a gente vê uma construção clássica de adição. Não só, mas também. Mas como assim, professor? Você está falando que não precisa decorar e está decorando? Não, vamos lá. Eu pergunto para minha filha, o que você vai querer comer? Pai, eu quero comer não só pão, mas eu quero comer também biscoito, mas também biscoito. Então você vê que tem é aditivo a coisa. Então ele está somando, são duas visões. A visão do Sol representa o alcance da verdade e essa baboseira inteira que Sócrates diz. Baboseira não, é legal, mas porque a gente quer na prova para marcar o X no lugar certo, a gente vai dizer que isso aqui é uma baboseira. Beleza. Então, pessoal, então tá errado, porque não tem nada de adversativo aqui, tá? Gabarito errado. Vamos para a segunda questão. Segunda questão. Depreende-se do texto que as visões de Sócrates e Platão convergem ao relacionar a justiça ao conhecimento do bem. Então, beleza, pessoal. Nesse caso aí é inevitável que eu tenho que voltar ao texto, porque eu tenho que ler o texto para ver se Sócrates e Platão convergem em relação ao que eles estão dizendo. Vamos lá, voltar no texto. Primeira coisa, eu vou tirar a minha cara aqui. Tirei minha cara e vamos lá. Deixa eu apagar aqui também. Cadê onde eu estou? Beleza. O texto mais célebre de A República é, sem dúvida, a Alegoria da Caverna. Então, o texto de A República, um livro, né, A República, era feito naquela época de vários textos. Então, o texto mais célebre é o Alegoria das Cavernas, em que Platão, utilizando-se de linguagem alegórica, discute o processo pelo qual o ser humano pode passar da visão habitual que tem das coisas. Qual é a visão habitual que ele diz? É a visão das sombras, que é unidirecional, condicionada pelos hábitos e preconceitos que adquire ao longo de sua vida. Até a visão do Sol. A contrapartida da visão das sombras é a visão do Sol, que representa a possibilidade de alcançar o conhecimento da realidade em seu sentido mais elevado e compreendê-la em sua totalidade. Então, pessoal, vem aqui comigo. O que ele quer dizer? É aquela alegoria que da caverna, ele fala assim, é aquele cara que está na caverna e ele só vê uma frestinha do sol, só vê uma frestinha do dia. Ele fica vendo pelaquela visão. Tudo é escuridão em volta dele e ele só vê isso. O que ele quer dizer? A pessoa só vê pelos preconceitos que ela tem, pelos conceitos que ela forma antes. Então, assim, o único jeito de ver é o dela. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, abra a mente para coisas melhores, para possibilidades melhores, que é a visão do Sol. Que quando você chegar na visão do Sol, a possibilidade de alcançar o conhecimento da realidade em seu sentido mais elevado e compreendê-la em sua totalidade. E aí vem aqui, complemento. A visão do Sol representa não só o alcance da verdade e, portanto, do conhecimento em sua acepção mais completa,
já que o Sol é a causa de tudo, a causa de tudo. Como diz Sócrates na conclusão dessa passagem, nos últimos limites do mundo inteligível, aparece-me a ideia do bem, a ideia dele do bem. O Sócrates fala da ideia do bem, que se percebe com dificuldade, ou seja, você chegar na ideia do bem tem uma dificuldade. É a mesma coisa que Platão diz. Platão diz que você tem que sair da visão das sombras, mas que não se pode ver sem se concluir que ela é a causa de tudo que há de reto e belo. Então, beleza, olha o que ele diz. Que a visão do bem, a ideia do bem, ela é tudo que há de ser reto e belo. Então, eles falam exatamente a mesma língua. Não tem como dizer aqui que eles falam alguma coisa diferente. Acrescento que é preciso vê-la se, aí esse se aqui é se você, aí bota aqui você, mais fácil, se você quer comportar-se com sabedoria, seja na vida privada, seja na vida pública. Ou seja, deixa eu botar a minha cara aqui. Então, ele diz assim, repara que é muito convergente o que os dois dizem. Um diz que a vida plena, conhecimento, sentido mais elevado. O outro fala que é a causa de tudo que é de reto e belo. Então vamos continuar o texto. Aqui eu estou atrapalhando, não, né? De acordo com esse texto, a possibilidade de um indivíduo tornar-se justo e virtuoso depende de um processo de transformação pelo qual ele deve passar. Assim, afasta-se das aparências, rompe com as cadeias de preconceitos e condicionamentos, ou seja, ele larga tudo o que ele tinha no passado. Ele vai largar os preconceitos, os condicionamentos, e ele adquire o verdadeiro conhecimento. Tal processo culmina com a visão da forma do bem, que é a de Sócrates, a visão da forma do bem, representada pela matéria do Sol. Aí aqui já fala, matéria do Sol é Platão. O sábio é aquele que atinge essa percepção. Para Platão, conhecer o bem significa tornar-se virtuoso. Então, aquele que conhece a justiça não pode deixar de agir de modo justo. Então, beleza, pessoal. É plenamente convergente, realmente está correto. Vou até botar aqui em verdinho aqui, a canetinha em verde. E isso daqui está certinho, não tenho o que dizer sobre essa questão aqui, tá? Vou pegar o mouse aqui. Opa, aqui, este. Então, vamos lá. O pronome este na expressão de acordo com este texto, que se inicia no segundo parágrafo, remete a toda a ideia contida no parágrafo anterior. Vamos lá. Primeira coisa, tu vai ver muito professor aí querendo te falar sobre esse e este, tá? Eu também vou. Mas depois eu vou te explicar por que não precisava disso tudo, tá? Vamos lá. Como é que eu demorei para... Como é que eu tive que decorar isso, né? A gente precisa decorar isso, saber qual é a função catafórica, né? Tem a função anafórica, e a catafórica. Você sabe que o A no abecedário vem antes do C. Então, o A vai remeter a algo que veio antes. E já o C, que vem depois no abecedário, ele remete a alguma coisa que vem, obviamente, depois. Beleza? E agora, como é que você sabe qual que se refere a um ao outro? Vamos lá no abecedário? A, B, C, papapá, R, S, T. Quem vem antes? O S. Quem vem antes? A anáfora, que se refere a algo que vem antes. Então, o esse vem da anáfora, que também que remete a alguma coisa que vem antes. Então, morreu. O este fala de catáfora e vai falar de alguma coisa que veio depois, porque ele veio depois. Morreu, acabou, você não tem mais nada que falar. Mas por que essa questão aqui está errada? Aí a gente tem que voltar ao texto, como sempre, 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 sempre. Por quê? Porque essa aqui é a teoria.
essa aqui é a teoria. Mas quem decide é o autor do texto. Se ele quer usar isso daqui como anáfora, como função anafônica, é com ele mesmo. E você repara que foi exatamente o que ele fez. Mas é o que ele não fez para tudo. Vamos lá. De acordo com este texto, repara que esse texto já foi mencionado, mas qual é o texto? O texto mais célebre de A República é a Alegoria das Cavernas. Então, repara aqui, pessoal, ele está falando do texto Alegoria da Caverna. E o que a questão fala? O pronome este, na expressão de acordo com esse texto, que se inicia o segundo parágrafo, remete a toda a ideia contida no parágrafo anterior. Não, isso aqui está errado. Deixa eu botar em vermelhinho aqui para não confundir. Isso aqui está errado. Porque ele só remete, quando ele fala de este texto, ele está remetendo ao texto A Alegoria da Caverna. Então, beleza, vamos lá. Mas isso aqui continua tudo válido, tá? Mas ele quis usar o este para fazer a função anafórica. Ele pode. Rapaz, quem escreveu o texto foi ele. Quem é da banca é a CESP. Quem somos nós para brigar? A gente não vai brigar com ninguém ali. A gente vai acatar. Beleza, ele quer usar a função anafórica, este com função anafórica, use, sem problema nenhum. Mas o erro da questão não é ter usado este ou aquele, porque este faz função catafórica. Não. A questão aqui, o maior problema aqui é exatamente que ele não remete ao parágrafo inteiro. É só ao texto, a alegoria da caverna. Ponto. Bora. O termo alegoria empregado no texto precedente alude à ideia de representação. Beleza, vamos lá. Teria que saber um pouco de dicionário, né? Eu trouxe até para vocês aqui o que significa alegoria. Alegoria é o substantivo feminino. Aí vem lá, modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades sob forma figurada. Então, o que se faz numa alegoria? Você usa ali uma analogia para representar uma realidade. Então, ele fez exatamente isso. Ele usou ali um cara preso na caverna. Ele usou aquela alegoria ali para representar as pessoas que têm um modo muito pequeno de ver. Então, ele está certinho aqui, não tem o que falar nisso. Então, a questão aqui está correta. Cadê o mouse? Vamos lá. Considerando as ideias de Platão e Sócrates apresentadas no texto, é possível concluir se você acredita que pessoas que operam sua vivência unicamente a partir das redes sociais vivem de aparência, que tais pessoas não conhecem a verdade. Vamos lá. Você repara que a verdade está até em caixa alta. Pessoal, seguinte, o que ele diz aqui? Se você acredita que as pessoas que operam sua vivência unicamente a partir das redes sociais vivem de aparência, que tais pessoas não conhecem a verdade. Vamos voltar lá no texto? Primeiro aqui, ele estabeleceu uma premissa, que você tem que acreditar que as pessoas que operam a sua vivência unicamente a partir das redes sociais vivem de aparência. Beleza? E aí a gente volta lá no texto para a gente pegar o que acontece. Aqui, ó. Assim, afasta-se das aparências. Então, a pessoa só vai se afastar das aparências quando ela encontrar a luz, quando ela for a forma do bem ou a matéria do sol. Então, vamos voltar para a questão? Considerando-se as ideias de Platão e Sócrates apresentadas no texto, é possível concluir. Se você acredita que as pessoas que operam sua vivência unicamente a partir das redes sociais vivem de aparência, que tais pessoas não conhecem a verdade. De fato, não conhecem. Se você partir da premissa que quem está na rede social vive de aparência, e no texto, quem vive de aparência não conhece a verdade, então está certinho. Essa questão aqui está certinho, não tem o que dizer. Cara, você pode elaborar 1 milhão de coisas na sua cabeça, mas a verdade é essa, cara. Vamos lá.
Seria mantida a correção gramatical do texto caso o trecho pelo qual, no primeiro período do primeiro parágrafo, fosse substituído por quê? Vamos lá. Antes de voltar no texto, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte. Deixa eu botar aqui, vermelhinho. A primeira coisa que eu tenho para falar para você é o seguinte. Pelo qual é o por mais o, né? Mais o qual. O qual aqui é pronome relativo, aqui é uma preposição, aqui é uma preposição e aqui é um artigo. Beleza? Então, você não pode substituir por porque junto, porque o porque junto ele é usado para... Era uma conjunção por quê? Porque ele é usado como uma conjunção. Ele é usado principalmente para se fazer resposta. Por que você não foi na festa? Porque não quis. Porque não quis. Quis. Entendeu? Então, assim, o jeito mais... E o macete mais fácil que eu posso te dar para ver o porquê separado dentro de uma oração é substituir por pelo qual. Porque você vai substituir... Repara que o qual eu substituo direto porque quando ele é pronome relativo. Entendeu? O queijo que eu comi, o queijo o qual eu comi. Então, assim, isso daqui é o macete mais fácil para eu matar porque separado pelo qual. Quando eu substituo pelo qual, acabou, matei. Vamos lá no texto, só para a gente ir. Primeiro período do primeiro parágrafo. Vamos lá. O texto mais célere é, sem dúvida, a alegoria em que Platão, utilizando a linguagem alegatória, em que Platão, utilizando-se de linguagem alegórica, discute o processo pelo qual, o processo por quê separado. Então, é o processo pelo qual, é o porquê, o por, a preposição, e o que, o pronome relativo. Certinho, quer dizer, certinho não, errado, né? Vamos lá, o que ela fala da questão aqui. Seria mantida a correção gramatical do texto se caso o trecho pelo qual fosse substituído por que junto. Não, tá errado. Errado. Beleza? Vamos lá. O mousezinho. A supressão da vírgula empregada logo após o vocábulo assim, vou marcar aqui, que inicia o segundo período do segundo parágrafo, você tem que ir para o segundo parágrafo, no segundo período, manteria a correção gramatical, embora alterasse o sentido original do texto. Então, ele quer correção gramatical, ok, check, e sentido original seria alterado. Então, vamos lá para ver se está certinho isso. Ele quer tirar essa vírgula daqui. Deixa eu apagar isso daqui. Deixa eu apagar isso aqui. Ele quer apagar essa vírgula. Então, aqui vira uma conclusiva dessa forma, né? Assim, vírgula. Afasta-se das aparências, rompe com as cadeias, preceitos, ou seja, ele está concluindo, como se ele fosse resumir o que acontece antes e vem aqui. Só que eu tirando essa vírgula, repara no que acontece. Aí vem em mim aqui. Assim, afasta-se das aparências. Dessa forma, afasta-se das aparências. Repara que se eu tirar a vírgula, se eu tirar essa pausa, assim, afasta-se das aparências, rompe com as cadeias e condicionamentos e adquire o verdadeiro conceito. Se eu tirar, olha, se eu tirar essa folga, você vai ver como parece mais que agora é o modo. Assim, afasta-se das aparências. Dessa forma, afasta-se das aparências, rompe. Então, assim, acaba mudando a finalidade. Então, vamos voltar na questão para saber o que é dito. Tá aqui. Então, a questão tá... Deixa eu mudar aqui. Tá certo no sentido de que mantém a correção gramatical, ela continua uma frase correta, embora altere o sentido original. Eu alterei de uma conclusiva para agora uma de modo, né? Então, beleza, a conjunção virou, saiu de uma conclusiva para uma conjunção de módulo.
Vamos lá. A número 8. No último período do texto, o termo aquele exerce função sintática de sujeito da oração que conhece a justiça. Eu já deixei aqui separado. É aquele que conhece a justiça. Então, ele diz que esse trecho aqui, o aquele funciona como sujeito. Não pode deixar de agir de modo justo. Beleza, pessoal, vamos lá. Você consegue perceber de cara que esse que é um pronome relativo. Então, aquele o qual conhece a justiça, se conseguir substituir por o qual, a gente já sabe que é um pronome relativo. Beleza. Então, eu já sei que isso aqui é um pronome relativo que está remetendo àquele. Aí, como é que eu sei a função sintática do que? Função sintática do que tem a melhor coisa de fazer é o seguinte: eu tiro o que e substituo pelo termo que ele tá remetendo. Vamos lá? Aí vira aquele que ele conhece a justiça. Bom, vou botar aqui. Ele conhece a justiça. Então, o que tem o sentido de sujeito dessa frase? Então, deixa eu apagar essa bagunça toda aqui. Então, a oração que merece o destaque é essa aqui, que conhece a justiça. Porque eu posso tirar, aquele não pode deixar de agir de modo justo. Essa oraçãozinha aqui tem o sujeito como que. Então, por isso que isso daqui está errado. Tá? Mas vamos continuar. Vamos continuar. O filme a que me referi é meio chato. Então, vamos dar uma agregada aqui para você entender como funciona isso. O que está referindo, está remetendo o filme. Então, seria o filme me referi. Tem que aprender por que está acontecendo isso. Aí vamos tornar aqui melhor. Referir-me, vou botar me referir, mas vocês já sabem que isso aqui está errado, né? Referir ao filme. Eu, sujeito, filme. Nossa, tá tudo torto. Bom, vai ficar assim mesmo. Eu me referi ao filme. Então, aqui, nesse caso aqui, é um objeto indireto. Aqui é a mesma coisa. Então, o que, a função sintática do que é um objeto indireto. Então, beleza, pessoal. É dessa forma que funciona. Continuando. Gabarito errado, tá? Bom, deixa eu botar em vermelho aqui para não ter confusão. Errado. Vamos lá, continuar. Mousezinho aqui. Outro texto, a gente vai sempre se preocupar em saber. A gente vai sempre se preocupar em saber se precisa ler ou não. Então, a gente vai primeiro para a questão. Vamos lá, questão 9. No texto, predomina o tipo textual dissertativo argumentativo. Então, não tem jeito. Se ele pergunta qual tipo de texto, eu preciso ler o texto. Mas antes de ler, vamos lá. Qual é o texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo é aquele que tem uma tese e o autor quer defender essa tese. Então, geralmente, ele tem uma estrutura que é a introdução, que ele apresenta a tese dele, apresenta o problema, ele faz um desenvolvimento que ele fala, olha, por causa disso, essa tese se corrobora. E no final, ele faz a conclusão, e aí ele defende mesmo a tese. Ele vem apresentando argumentos que respaldam a tese, até que no final ele lança falando, olha, por esses motivos a tese é essa. Mas vamos ver, isso não é necessariamente, tá? A gente só sabe que ele vai apresentar argumentos para tentar te convencer de uma tese inicial. Vamos lá. Muito tem sido escrito e debatido sobre a afirmativa de que a internet é terra de ninguém. Repara que, claramente, o texto tem uma tese. A internet é terra de ninguém. Então vamos lá. Tal afirmativa não é de hoje.
mas ainda alimenta uma sensação de impunidade ou de falsa responsabilidade do que é postado ou compartilhado na internet pelas redes sociais. Então, olha só, tudo que ele disse até aqui corrobora essa tese dele, de que ninguém falsa responsabilidade pelo que é postado ou compartilhado na internet. Aí continua. A expressão fake news, em particular, representa um estrangeirismo que mascara diversos crimes cometidos contra a honra, como injúria, calúnia e difamação. Sob um olhar semântico, dizer compartilhei fake news de alguém, não carrega qualquer sentimento de culpa. Ou se carrega, ela é mínima. Ou seja, de novo, mostrando que é terra de ninguém. Pô, se eu compartilhei uma fake news e eu não tive qualquer sentimento de culpa, cara, tá liberado, a internet ficou liberada. Agora, dizer cometi um crime contra a honra já traz umas implicações. Ou seja, é diferente eu falar eu cometi um crime contra a honra da pessoa ou eu compartilhei fake news sobre essa pessoa. Por isso que ele corrobora a tese dele que a internet é terra de ninguém. Não só de ordem jurídica, mas também de grande responsabilidade pessoal. O texto é de Marcelo Hugo da Rocha e Fernando Elias José, Cancelado, a cultura do cancelamento e o pré-julgamento nas redes sociais. De Belo Horizonte, letramento, 2021, página 36, com adaptações. Ah, por que você está lendo isso, professor? Porque isso aqui faz parte do texto. Você vai ver a quantidade de questões, talvez não agora nessa prova, mas quantidade de questões que são cobradas, que precisam desse entendimento básico. Se você visse que isso aqui é de uma tirinha, que se você visse isso aqui de uma revista, mudaria completamente a questão. Então, beleza. Então, pessoal, não existe como dizer aqui que esse texto não é um dissertativo argumentativo. Ele apresenta uma tese básica, que a internet é terra de ninguém. Ele apresenta uma tese básica, a internet é terra de ninguém. E depois ele fala diversos argumentos corroborando. Ele só não veio no final para matar, porque ele achou que não precisava, porque isso aqui já estava pronto, ou porque talvez uma das adaptações foi tirar isso. Mas, de qualquer forma, o texto está certinho. Deixa eu pegar a canetinha verde, botar aqui. Certa resposta. Então, vamos lá. Questão 10. Perdão, pessoal. No texto, as frases compartilhei fake news de alguém e cometi um crime contra a honra são consideradas equivalentes, já que o compartilhamento de fake news pode ser um crime. Não, exatamente o que ele fala é exatamente o contrário. Lembra que ele fala que compartilhei fake news de alguém não carrega qualquer sentimento de culpa. Já cometi um crime contra a honra, aí sim. Então é exatamente o contrário que ele fala. Deixa eu mudar a canetinha. Questão bem básica aqui de interpretação de texto. Vamos lá. A palavra agora, no início do último período, introduz no texto um marco temporal correspondendo em sentido a atualmente. Vamos voltar no texto, como sempre, como a gente tem que fazer. Aí ele está falando desse cara aqui. Vamos lá. Sob um olhar semântico, dizer compartilhei fake news de alguém não carrega qualquer sentimento de culpa, ou se carrega, ela é mínima. Agora, dizer cometi um crime contra a honra já traz outras implicações. Repara só, voltando lá para aquela ideia que a gente viu lá no início, de uma adversidade. Adversidade, olha só, repara que ele fala aqui que fake news é considerada, né, dizer compartilhei fake news é um sentimento, não carrega sentimento de culpa. Agora, você cometer um crime contra a honra de alguém traz outras implicações. Você já fica mal, você já se sente mal. Então, seria mais ou menos assim: não carrega qualquer sentimento de culpa, mas cometer um crime contra a honra traz. Então, é uma adversativa. Então, vamos voltar para a questão para ver o que é. Então, corresponde a atualmente? Não, nem pensar. Isso aqui tá, cadê? Onde é que está a caneta? Tá errado. Vamos lá. 12.
Infere-se do emprego do trecho um estrangeirismo que mascara diversos crimes, terceiro período, que há outros estrangeirismos que não mascaram crimes que a eles se associam. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que tem alguma restrição aqui. Vamos lá, olha só. Isso daqui, que mascara diversos crimes, isso aqui é uma oração subordinada, adjetiva, e aí que vem o lance. Se tem ou não vírgula. Porque com vírgula, nessa oração, antes do que, né, tá? Se tem vírgula, com, ela é uma explicativa. Por que ela é explicativa? Olha só, repara o C, repara aqui no C. E agora, se for sem vírgula, ela é uma... Não, tá muito grande. Ai, caramba. Explicativa. Aqui é uma restritiva. Então, com S e sem S. O que é a restritiva? Mostra que existem outros, mas nesse caso, a fake news, vamos voltar lá no texto. Cadê? Deixa eu apagar aqui que ficou meio caótico aqui. Aqui, a expressão fake news, esquece isso aqui, né? Porque é só um adendo aqui. A expressão fake news representa um estrangeirismo que mascara diversos crimes. Então, o estrangeirismo é o quê? É o fake news, a expressão fake news. Que mascara? Está restringindo. Então, existem outros que não fazem crime? Certo, então assim, eu não tenho como dizer diferente disso. Deixa eu mudar a canetinha aqui, botar certa resposta. Já dizia Silvio. Então, pessoal, se você ainda está até aqui, não esquece de deixar o joinha, não. Dá muito trabalho estar aqui. Vamos nessa. Sem prejuízo dos sentidos originais da correção gramatical do texto, o trecho falsa responsabilidade do que é postado ou compartilhado no segundo período poderia ser substituído por falsa responsabilidade do que se posta ou se compartilha. Certinho, pessoal. Isso aqui são duas formas da gente fazer a voz passiva, né? A voz passiva analítica ou a sintética. A sintética a gente vai usar o pronome ser. Então, assim, basicamente é isso. Essa aqui é uma questão que está corretinha. Beleza? Zero problema aqui. Alguma questão? Não? Vamos embora? Vamos nessa. No início do texto, a forma verbal escrito poderia ser corretamente substituída por escrevido. Cara, isso aqui tem que doer o olho, isso aqui tem que dar raiva, isso tem que falar, pô, como é que o cara bota um negócio desse na minha prova, cara? Cara, escrevido aqui, pelo amor de Deus, isso não existe, não. O pessoal tinha que ter buscado lá na nova gramática do português contemporâneo, Celso Cunha, da Lindley Sintra. Cara, busca lá a informação melhor, porque não dá não. Desculpa, isso aqui não dá não. Isso aqui tá muito errado. Cadê? Vamos botar aqui, errado. Cadê meu mouse? Aqui. Feitas as devidas alterações de maiúsculo e minúsculo, o ponto em final empregado em logo após ela é mínima, no penúltimo período do texto, poderia ser corretamente substituído por ponto e vírgula. Vamos lá. Ponto e vírgula é um camarada difícil. Ponto e vírgula, normalmente, ele é usado o seguinte. Quando eu estou enumerando várias orações, quando tem várias orações coordenadas, eu consigo. Exemplo. Ele é bonito de ver, ponto e vírgula. E legal de se andar junto, ponto e vírgula. E
e por aí você vai. Então são orações coordenadas que você vai coordenando aí. Então vamos lá no texto, vamos voltar para a gente ver se de fato pode ou não. Seria aqui depois de mínima, ele está falando desse ponto aqui. Sob um olhar semântico, dizer compartilhei fake news não carrega qualquer sentimento de culpa, ou se carrega, ele é mínima. Mas, ou seja, a gente já tem uma oração coordenada adversativa aí. Então, tá sim, é possível sim. Mas dizer cometi um crime contra a honra, então tá certinho. Pode sim, poderia ser ponto e vírgula nesse caso, sim. Qual é a questão? Cadê? Escrevido, pelo amor de Deus. É a questão 15, deixa eu mudar aqui. Tá certinho. Vamos lá. Meu mouse na questão 16. Texto de novo. Aí a gente fala, preciso ler? Não sei, vamos ver. Infere-se do texto que achar petróleo não é uma certeza, porque os erros na identificação do local de perfuração impedem o reconhecimento da localização exata do produto. Vamos lá, a gente vai ler. Mas assim, você está fazendo a própria Petrobras. Olha o que está escrito aqui. Infere-se do texto que achar petróleo não é uma certeza, porque os erros na identificação do local de perfuração impedem o reconhecimento da localização exata do produto. Bicho, isso mostra o quê? Ah, porque o camarada comete um erro, aí ele acaba perfurando no lugar errado. Cara, isso não vai ter um texto falando disso. Pode até ser verdade, mas não vai ter um texto. De cara eu já diria que é errado, mas vamos ver. A Petrobras responde por cerca de 80% dos combustíveis ofertados no Brasil. Para isso, muito foi investido em infraestrutura, com operações que consomem quase 100 bilhões de reais ao ano, conforme dados de 2021. Deixa eu tirar a minha cara daqui. O caminho do petróleo do poço até virar combustível no carro das pessoas é longo e complexo. Começa na procura. Acertar onde furar e encontrar petróleo exige conhecimento técnico de geólogos e geofísicos e bastante investimento. E mesmo com um time de experts no mais alto nível, achar petróleo não é certo. Ele fala, ó, mais alto nível. Achar petróleo não é certo, não fala nada de erro. Transportar o petróleo do mar até as refinarias é também uma tarefa complexa, para a qual são utilizados dutos e navios. Em terra, ele é tratado em refinarias que separam desse óleo as frações de gasolina, diesel e gás de cozinha, entre outros derivados. Os produtos são então disponibilizados às diversas distribuidoras que hoje atendem o mercado brasileiro, responsável por fazer chegar cada um deles aos consumidores finais. Então, deixa eu botar minha cara aqui de volta. Vamos lá. É possível ver que infere-se do texto que achar petróleo não é uma certeza, porque os erros na identificação do local de perfuração impedem o reconhecimento da localização exata do produto? Não. Ele está falando que não é uma ciência exata, que mesmo os melhores experts, ainda assim, ainda vai cometer, ele não fala erro, ele não é certo. Ele deixa claro aqui que não é certo. Então tem que tomar muito cuidado. Então essa questão aqui, deixa eu botar a canetinha correta. Está errada. Errou! 6, o número agora é 17. A informação apresentada no primeiro período do segundo parágrafo é desenvolvida, ou seja, a gente está aqui no primeiro período do segundo parágrafo. É desenvolvida no restante do segundo parágrafo. E no terceiro. Então vamos lá, qual é a afirmação que se faz no primeiro caminho do poço do petróleo? Calma aí. Do primeiro período do segundo parágrafo. Aqui. O caminho, então, é essa frase aqui. O caminho do petróleo do poço até virar combustível no carro das pessoas é longo e complexo. Repara que ele está falando aqui que é um caminho longo e complexo. E aí ele vai elaborando isso, mostrando a complexidade, como é longo e complexo. Aí primeiro ele fala que começa na procura, acertar onde fura,
encontrar petróleo exige conhecimento técnico de geólogos e geofísicos, bastante investimento, e mesmo assim com um time de experts do mais alto nível, achar petróleo não é certo. Transportar o petróleo do mar até as refinarias, depois tu tem que transportar para as refinarias, aí depois nas refinarias ele tem que ser tratado, tem que ser separado. Então você repara que é exatamente isso que ele está fazendo, está mostrando por que é um processo longo e complexo. Então não tem que se falar dessa questão aqui. Deixa eu ver se eu estou verdinho, não, estou vermelho. Deixa eu voltar para o verdinho. Isso aqui está certa resposta. Vamos lá, pessoal, não desanima não, desanima não. Bota aí na velocidade 2, se eu estou falando devagar, mas não desanima não. Vamos fazer essa prova inteira aqui, comigo na garra aqui. Se eu estou podendo desprender meu tempo para ajudar vocês, vocês podem fazer o mínimo de vocês, que é ver até o final. Bom, se tiver fazendo sentido também, né? Vamos lá. Se o trecho, a Petrobras responde por cerca de 80% dos combustíveis ofertados pelo Brasil, fosse reescrito com: a Petrobras está à frente de aproximadamente 80% dos combustíveis que produz-se no Brasil. Vamos lá, pessoal. Cara, é ingratidão aqui. Isso aqui é um problema que não tem jeito. A gente sofre, concurseiro sofre. Esse que aqui, ele acaba sendo uma partícula atrativa. Então, qual é o correto? Que se produz. Que se produz. Então, assim, a gente não poderia ter a ênclise aqui. Isso aqui não existe. Teria que ser para passar para cá. Cara, lamento informar, mas é a regra do nosso jogo. Mas se tu soubesse isso, que isso aqui é uma partícula atrativa, cara, você já teria matado a questão em 10 segundos. Vamos embora. Ah, calma aí. Vamos lá. Deixa eu pegar a canetinha vermelha e colocar aqui como errado. Errado. Número 19. No terceiro parágrafo, o trecho que separam desse óleo as frações de gasolina e diesel e gás de cozinha, entre outros derivados, consiste em uma oração adjetiva restritiva. Lembra que eu falei? Restritiva é sem vírgula. Então, se não tem vírgula, sem restritiva. Então, se não tem vírgula, a gente vai. Que separa, aí a gente tem que voltar, né? No terceiro parágrafo. Vamos lá para o terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo. Acabou aqui. Terceiro parágrafo. Deixa eu tirar a minha cara aqui. Transportar o petróleo do mar até as refinarias também é uma tarefa complexa para a qual são utilizados dutos e navios. Em terra, ele é tratado em refinarias, vírgula, que separam. Então, aqui é com vírgula, é uma explicativa. Está explicando que as refinarias que separam as refinarias. Então, não é uma restritiva. Vamos voltar lá. Qual é a questão que ele pede? O trecho que separam desse óleo as frações, deixa eu botar minha cara de volta, que separam desse óleo as frações de gasolina, diesel e gás de cozinha, entre outros derivados, consiste em uma restritiva, sem vírgula. Não, está errado. É uma explicativa. Errado. Errou. Vamos lá. Voltar aqui. Essa é 19 a 20. No segundo parágrafo, as orações onde furar e achar petróleo desempenham a função sintática de sujeito nos períodos em que ocorrem. Beleza, pessoal. Essa questão foi anulada. E por quê? Olha como a regra do nosso jogo é triste. Você vai ver que não tem achar petróleo. Você tem encontrar, eu acho. Vamos lá no texto. Aqui, deixa eu limpar um pouquinho aqui, porque acaba ficando meio bastante sujo.
Aqui, ó. Aqui, ó. Onde furar e encontrar petróleo. Olha o que ele bota lá na questão 20. Achar petróleo. Onde furar e achar petróleo. Aí ele anulou a questão, devidamente anulada, correto, na minha interpretação. Mas vamos lá. Então a gente tem essas orações. Acertar onde furar. Acertar nisso aqui, seria aqui um objeto. Acertar isso, onde furar. E encontrar petróleo, aí tem outra oração. Encontrar petróleo exige conhecimento técnico de geólogos e geofísicos. Vou ficar até aqui. Encontrar petróleo exige conhecimento. Isso exige conhecimento. Então, isso aqui sim é sujeito. Esse daqui, onde furar, não. Então, se a questão estivesse valendo, se fosse encontrar, né, se mudassem isso aqui, ela seria uma questão errada, tá? Mas, no caso, ela foi anulada. Corretamente anulada, diga-se de passagem. Mas o texto não vamos ler a princípio, vamos buscar saber se precisa. O autor do texto contesta os argumentos usados por alguns linguistas que defendem a ideia de que o Homo erectus apresentava linguagem. Então, existe um argumento aqui que o Homo erectus apresentava linguagem. E o autor aqui do texto está contestando isso. Agora, a gente precisa ler o texto para saber se de fato é o que ele fala. Alguns linguistas acreditam que o Homo erectus, há mais ou menos 1,5 milhão de anos, já tinha uma linguagem. Aqui, ó. Ele começa apresentando o problema, a questão a ser tratada. Os argumentos que eles dão são que o Homo erectus tinha um cérebro relativamente grande e usava ferramentas de pedra primitiva. Então, quais são os argumentos? Cérebro grande e ferramentas de pedra primitiva, porém bastante padronizadas. Essa hipótese pode ser verdadeira, mas pode também estar bem longe do correto. Pode estar bem longe do correto. Então, realmente parece que ele vai contestar. Veremos. O uso de ferramentas certamente não requer linguagem. Chimpanzés usam galhos como ferramentas para caçar cupins ou pedras para quebrar nozes. Obviamente, está comparando aqui o que era usado por chimpanzés. Obviamente, mesmo as ferramentas mais primitivas do Homo erectus são muito mais sofisticadas que qualquer coisa usada por chimpanzés. Então, ele já fala aqui que, muito embora os chimpanzés usem ferramentas, falar que só por si ferramentas já não é uma necessidade de falar que eles tinham linguagem, porque um chimpanzé que não tem linguagem usa ferramentas. Muito embora as ferramentas usadas pelo Homo erectus sejam mais sofisticadas. Mas ainda assim, não há uma razão convincente para crer que essas pedras não pudessem ter sido produzidas sem linguagem. Ele argumenta que, continua, não tem um argumento, porque eles usam ferramenta que eles tenham linguagem. O tamanho do cérebro é igualmente problemático como indicador da presença de linguagem, porque ninguém tem uma boa ideia de quanto cérebro é exatamente necessário para a linguagem. Exatamente. O cérebro é grande, beleza, mas qual o tamanho do cérebro para se ter uma linguagem? Isso que ele vem apresentando. Além disso, a capacidade para a linguagem pode ter permanecido latente no cérebro por milhões de anos sem ter sido de fato colocado em uso. Então, beleza. Pessoal, não tenho o que dizer. O Guy Deutscher, o desenrolar da linguagem, Renato Bassi, Guilherme Henrique Meis, sei lá a tradução, Campinas, Mercado da Letra, 2014, páginas 28 e 29, com algumas adaptações. Então, beleza, pessoal, voltando lá, ele realmente contesta, deixa eu botar a canetinha verde, por tudo que a gente leu, de fato, ele contesta. Questão corretinha. O fato de alguns animais, como chimpanzés, também utilizam ferramentas, enfraquece o argumento de que se requer linguagem para usar ferramentas? Olha, essa questão é triste. A questão é bastante triste.
Porque assim, se você usar ali, ele usa esse argumento exatamente para enfraquecer a questão da linguagem. Só que qual é o lance? Aí, por causa de uma microfrase aqui, olha isso aqui. Mas ainda assim, não há uma razão convincente para crer que essas pedras não pudessem ter sido produzidas sem linguagem. E aí ele ainda fala mais, porque ele fala dos chimpanzés, né? Qualquer ferramenta, mesmo as ferramentas mais primitivas do Homo erectus, são muito mais sofisticadas que qualquer coisa usada pelos chimpanzés. Então, assim, ele usa o chimpanzé, mas depois ele descredita essa argumentação dele. Então, assim, cara, é uma questão muito triste. Você, só depois que você vê o gabarito que você consegue dar errada para essa questão aqui. Essa questão aqui, cara, acho que quase qualquer pessoa iria colocar isso como certo, porque ele realmente ele enfraquece que precisa de linguagem. E depois ele manda uma dessa. Realidades nossas de cada dia. Vamos nessa. A correção gramatical do texto seria mantida caso o adjetivo primitivas, no trecho ferramentas de pedra primitivas, fosse flexionado no singular, embora o sentido original do texto e as relações sintáticas nele estabelecidas fossem alteradas. No original, o adjetivo qualifica ferramentas, primitivas as ferramentas, certo? Com o emprego do singular, o adjetivo qualificaria o termo pedra. Então, assim, vamos lá. Ferramentas de pedra primitivas. Então, são ferramentas primitivas que são de pedra, que são da matéria pedra. Essa é a construção do jeito que ela foi feita, do jeito que ela foi desenhada. Beleza. E qual seria a outra acepção? Ferramentas de pedra primitiva. É uma pedra que é primitiva, que é uma pedra rústica, que é uma pedra sem trabalho. Então, assim, realmente vai mudar. Então, essa questão aqui tá corretinha, tá certinha. Deixa eu pegar meu mouse aqui. O uso do advérbio, obviamente, no segundo parágrafo, desempenha importante papel na argumentação apresentada no texto, realçando uma informação que já é tomada como conhecimento geral. Beleza, pessoal, olha só. Você pode ter errado isso, principalmente porque... Deixa eu apagar essa bagunça toda aqui. Por quê? Porque quando ele usa o obviamente aqui, ele usa obviamente mesmo as ferramentas mais primitivas do Homo erectus são muito mais sofisticadas que qualquer coisa usada por chimpanzés. Mas aí, beleza. Aí tu fala, cara, isso não é de conhecimento comum. Que as ferramentas mais primitivas do Homo erectus são muito mais sofisticadas que qualquer coisa usada por um chimpanzé. Eu até concordo contigo, que eu também não sabia até ler o texto. Beleza. Só que a questão é a seguinte, em termos de construção de argumento, em construção de texto, quando você usa obviamente, você vai apresentar alguma coisa para o seu leitor, né? Para o leitor, porque isso daqui é um texto tirado para a gente usar em concurso. Mas o cara que produziu esse texto, ele produziu um texto com um público específico em mente. Então, quando ele bota esse obviamente, é exatamente para isso. Olha só, eu não sou um imbecil. O chimpanzé usa galho. O Homo erectus usava outra ferramenta. Obviamente, eu sei que aquela ferramenta que ele usa lá é muito mais sofisticada que o galho que o chimpanzé usa. Então, assim, se você parasse para pensar que em termos de construção textual, usar esse obviamente tem exatamente esse sentido, você já conseguiria matar a questão. Então vamos voltar lá na questão. O uso do advérbio, obviamente, desempenha importante papel na argumentação apresentada no texto, realçando uma informação que já é tomada como de conhecimento geral. Certinho, não tenho o que dizer. Isso aqui, em termos de construção textual, é exatamente isso. Você pode falar que eu não sabia que... Mas será que você foi o público disso? Você foi o público desse texto? Não foi. Então, assim, não tem o que dizer. Sentar e chorar. É o quê? Obviamente, ele é usado com essa construção, dessa forma, para isso.
25. Caso fosse suprimida a vírgula empregada logo antes da preposição sem, ou seja, antes de sem, uma vírgulazinha que tem aqui, no terceiro parágrafo, haveria prejuízo para a correção gramatical do texto, embora seu sentido fosse mantido. Então ele diz que correção gramatical, ok, não, haveria prejuízo, né? Então ele diz aqui, correção gramatical fora, mas o sentido original, check. Então vamos lá. Eu tenho que tirar a vírgula antes do sem no terceiro parágrafo. Vamos voltar lá para o terceiro parágrafo. Deixa eu me diminuir aqui um pouquinho para a gente ver. O tamanho do cérebro é igualmente problemático. Cadê o sem? Aqui, sem. Opa. Tá aqui esse sem. É essa vírgula aqui que a gente está trabalhando. Vamos lá. Além disso, a capacidade da linguagem pode ter permanecido latente no cérebro por milhões de anos sem ter sido, de fato, colocada em uso. Então, pessoal, esse sem aqui, esse sem ter sido colocada de fato em uso, é uma oração. Não. Vamos lá. É uma oração. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. É uma oração subordinada concessiva. Vamos lá. Então vamos lá. Além disso, a capacidade para a linguagem pode ter permanecido latente no cérebro por milhões de anos, sem ter sido de fato colocada em uso. Esse sem aqui, ele tem uma função de embora. Vou colocar aqui direitinho, aqui, deixa eu apagar. Embora. Então, nesse caso, existe uma ordem aqui, né? Ela é uma oração subordinada adverbial concessiva. Nesse caso, existe uma ordem. Qual é a ordem? Sujeito, mais verbo, mais predicado, mais complemento. Essa é a ordem normal. Então, nesse caso, se o complemento aqui seria essa oração subordinada adverbial concessiva, que tem o mesmo valor de ir embora. Ela está colocada aqui. Nesse caso específico, para uma oração subordinada adverbial concessiva, ela vai ser, de fato, a ordem, quer dizer, essa vírgula aqui, ela é facultativa. Se ela tivesse fora da ordem, por exemplo, eu botasse esse complemento aqui, sem ter sido de fato colocada em uso, a capacidade para a linguagem, nesse caso ela seria obrigatória. Ela teria que ser obrigatória. Mas nesse caso aqui, como ela está na ordem normal, ela pode ser ou não. Depende muito do tamanho dela. Geralmente, com mais de 2 palavras, é aconselhável usar. Tá bom, pessoal? Vamos voltar lá, então, o que a questão diz? Cadê? Se fosse suprimida a vírgula empregada logo antes da preposição sem, haveria prejuízo para a correção gramatical do texto, embora seu sentido original fosse mantido. Não, tá errado. Deixa eu botar aqui. Tá errado. Tá uma questão errada, questão de nível um pouquinho mais alto. A expressão, além disso, introduz o argumento mais forte apresentado pelo autor para comprovar sua tese acerca do surgimento da linguagem humana. Primeira coisa aqui, deixa eu só me aumentar um pouquinho. Primeira coisa aqui, qual é a tese dele? A tese dele é o surgimento. A tese dele é o surgimento da linguagem humana? Ou é para falar que o Homo erectus
não tem linguagem. Vamos lá, no primeiro aqui. Primeira coisa. Alguns linguistas acreditam que o Homo erectus está há mais ou menos 1,5 milhão já tinha linguagem. Então é isso, o argumento dele é esse. Não é o surgimento da linguagem. Mas ainda assim, ele fala que, a questão fala que, além disso, foi usado para separar o maior argumento dele, como se fosse uma conclusiva, como se fosse uma conjunção, uma locução conjuntiva de conclusão. Mas não, olha aqui, olha o que vem depois. A capacidade para a linguagem pode ter permanecido latente no cérebro por milhões de anos, sem ter sido de fato colocado em uso. Eu acho que o que ele fala aqui é muito mais importante. Cérebro é igualmente problemático como indicador de linguagem, porque ninguém tem uma boa ideia quanto o tamanho do cérebro exatamente necessário para a linguagem. Esse argumento é muito mais forte. Ainda que alguém fale, olha, mas aqui você pode falar que o cérebro é grande ou pequeno, mas assim, a linguagem pode ter permanecido latente mesmo com um cérebro enorme e não ter sido desenvolvido. Então, não dá. Então, assim, não dá para falar. E vamos lá, além disso, outra coisa, ela não é uma conjunção conclusiva, ela é uma conjunção aditiva. Exatamente, de novo, minha filha chega e fala, pai, eu quero comer pão. Além disso, quero comer biscoito. Mesma coisa. Então, assim, não tem o que dizer. O além disso, nesse caso aqui, ela é uma aditiva. Então, assim, não tem o que falar, ele está complementando. Ele está complementando essa ideia com essa questão aqui. Então, não tenho o que falar nesse caso aqui. Tá errada a questão. Vou voltar aqui. Chega o final aqui, a cabeça já começa a fritar, o ovo já está fritando. Mais forte, apresentado pelo autor. Não, errado, não tem argumento mais forte. É uma adição ali. Vamos para a próxima, 27. Outro texto, o texto é predominantemente informativo. Então a gente sabe que um texto é informativo quando ele não tenta te convencer de nada, ele só passa uma informação sem fazer qualquer juízo, sem tentar te convencer a nada. Então vamos ler. As tecnologias de contar e escrever histórias não seguiram um caminho linear. A própria escrita foi inventada pelo menos 2 vezes, primeiro na Mesopotâmia e depois nas Américas. Os sacerdotes indianos se recusavam a escrever. Eles se recusavam a escrever as histórias sagradas por medo de perder o controle sobre elas. Professores carismáticos, como Sócrates, se recusavam a escrever. Algumas invenções posteriores foram adotadas somente de forma seletiva, como quando os eruditos árabes usaram o papel chinês, mas não demonstraram nenhum interesse por outra invenção chinesa, a impressão. As invenções relacionadas à escrita tinham muitas vezes efeitos colaterais inesperados. Preservar textos antigos significava manter vivas artificialmente as línguas. Desde então, passou-se a estudar línguas mortas e alguns textos acabaram sendo declarados sagrados. Repara aqui, não tem tese nenhuma. O máximo que se pode falar é que tem uma tese aqui que as tecnologias de escrever não seguiram um caminho linear, que ele vem apresentando, mas assim, é meramente informativo, não tem argumento algum para ser defendido, não tem tese nenhuma sendo defendida. Então, Martin Putner, O Mundo da Escrita, como a literatura transformou a civilização, Pedro Maia Soares, que fez a tradução, em São Paulo, Companhia das Letras, 2019, página 18, com adaptações. Então, beleza, pessoal, isso daqui tá corretinho, é um texto aqui que ele não tenta te convencer a nada, ele passa uma informação, ele passa a informação que ele deseja. Então, é um correto. Estaria mantida a correção gramatical do trecho. Os sacerdotes indianos se recusavam a escrever as histórias sagradas por medo de perder o controle sobre ela. Perder o controle sobre ela. Professores carismáticos se recusavam a escrever caso a posição do pronome... Caso a posição do pronome se em suas duas ocorrências fossem alteradas de proclítica, como está no texto, para enclítica. Então vamos ler.
Mantida a correção gramatical. A gente só quer saber de correção gramatical nesse caso. Correção gramatical. Ele quer saber se correção gramatical está mantida. Se eu pegasse o pronome se e mudasse a posição, que hoje ele fosse alterada de proclítica, ele está na próclise, né, antes do texto, antes do verbo, para depois do verbo. Beleza, então coisas que eu preciso ver. Tem partícula atrativa? Tem alguma partícula que atrai o ser? Aqui não, é o sujeito, sacerdotes indianos. Beleza, não tem partícula nenhuma atrativa, o verbo não está no infinitivo também, então ele pode sim, nesse caso aqui, 100%. Professores carismáticos, também tem um sujeito bonitinho aqui. Se recusavam a escrever. Também recusavam-se a escrever, eles podem tranquilamente. Tá certa essa questão, sim, não tem problema nenhum, questão certa. Agora eu tenho aqui, mas só para enriquecer, né? Quais seriam as opções aqui? Deixa eu apagar aqui. Quais seriam as palavras que poderiam tornar, que são atrativas, que se tivesse antes aqui do ser, mostraria que ela não poderia vir a ênclise, né? Só a próclise seria a única opção. Seriam as conjunções subordinadas, o que, se, embora, quando, como, palavras negativas, não, nunca, jamais, ninguém, os advérbios e palavras denotativas, aqui, agora, talvez, já, mais, que, apenas, hoje, finalmente, os pronomes relativos, que, os quais, cuja, os pronomes indefinidos, nada, tudo, outras, certo, muito, os pronomes interrogativos, quem, que e qual, entre outros, né? Então, pessoal, se tivesse essas palavras aqui não tem jeito, aí teria que ser, aí seria um caso de ênclise, de próclise certinho. Então, beleza. Vamos dar a sequência aqui. Isso aqui é só para dar uma enriquecida, tá? Não tem nada disso, então a questão está correta. Vamos lá, qual que eu quero aqui? O emprego predominante do pretérito perfeito no texto tem o propósito de apresentar fatos já ocorridos em determinado momento. Momento no passado, e cujos efeitos, além de ainda serem sentidos no momento atual, afetam o tempo presente. Então vamos lá. O que é pretérito perfeito, pessoal? Eu estudei. Eu estudei. É o pretérito perfeito. Isso mostra alguma ação que permanece até hoje? Não, ela já foi completa, ela já terminou. Então não tem o que falar aí sobre a necessidade ou não de completude, de terminar isso aqui. Ela já está certa, ela não permeia para hoje. Os resultados podem até o benefício, né, do estudo pode até vir até hoje, mas assim, não tem, a ação do estudar, ela se encerrou. Então, só isso aqui já seria o suficiente para, deixa eu pegar a caneta vermelha, para tornar a assertiva incorreta, tá? A assertiva errada. Mas aí vamos um pouco além aqui. Vamos um pouco além. Cadê a minha canetinha? Vamos lá. Pretérito perfeito, como eu disse, eu estudei. Então, o pretérito perfeito é uma ação concluída no passado. Aí, qual que seria a questão aqui que poderia ser carregado para que tem efeitos ainda hoje? Que é o pretérito perfeito composto. Qual é o composto? Tempos compostos, a gente sabe que é o ter ou haver, né? Ter mais haver e um verbo no particípio. Então, vamos lá, uns exemplos aqui para ficar claro isso. Tenho feito muitas questões de português. Tenho feito. O que quer dizer? Que eu comecei no passado e eu continuo fazendo. Eu venho fazendo muitas questões. Maria
tem evitado o açúcar. Ela começou no passado e continua até hoje. Então, assim, é ruim? É, mas se você parar para pensar, olhar só o pretérito perfeito, não o pretérito perfeito composto, vamos pensar só o que está dizendo na questão, pretérito perfeito. Eu estudei, assim, mesmo se você voltar, que não precisa, tá? Porque várias vezes você olha aqui os verbos, se recusaram, professores carismáticos também se recusaram, algumas invenções foram adotadas, usaram, tudo isso está no pretérito perfeito, sim, mas ele usou o papel, eles adotaram, eles se recusaram, aquilo ali acabou, entendeu? Os efeitos daquilo, ok, permeiam até hoje, mas eles não vêm fazendo isso até agora. Então é por isso que está errado. Vamos lá. Agora, no trecho, as invenções relacionadas à escrita tinham muitas vezes efeitos colaterais inesperados. O emprego do sinal indicativo de crase justifica-se pela fusão de preposição de artigo feminino a uma locução adverbial de modo. Então ele quer saber dessa crase aqui, desse garoto aqui. Olha só, a crase, ela ocorre por dois motivos. A mais A, na verdade alguns, né? Mas para o nosso caso aqui, que é o artigo mais a preposição. Nesse caso, vai dar o A com crase. Mas existe um outro caso, que é o caso, a locução adverbial de modo. Uma locução adverbial é a francesa, por exemplo, ele é craseado. E por que a francesa é craseado? A francesa é craseado porque é a moda francesa. Então não é craseado porque eu tenho um artigo feminino. Ele já é craseado porque essa expressão ela requer o uso da crase. Então, a assertiva aqui também está errada. Então, pessoal, com isso a gente finalizou aí a prova. Fazer umas considerações aqui finais. Parecia ao início que era uma prova facinha, quer dizer, facinha a gente sabia que não era. Ela foi rápida, não foi uma resolução tão demorada, mas ela teve um nível pesado, corroborando aquilo que eu disse logo no começo, que só essa resolução de prova aqui, sem uma base teórica forte, você não vai conseguir. Teve um nível de dificuldade alto, não foi altíssimo, mas foi alto. E a boa notícia é que teve muita questão padrão CESP. Muita questão padrão CESP. Então, assim, aquele negócio do restritivo, caíram duas, cara. Se você soubesse isso aqui, você já teria matado duas. Tá mais perto do mínimo, entendeu? Você já fez 10% da prova. Pô. Então, assim, conhecimentos básicos aqui que você conseguiria matar. Teve outras ali que foram pesadas. Minha cabeça até fritou aqui também. Mas então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Não esqueça de deixar sugestões aí de próximas provas para a gente resolver. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.